Graça e paz, meus queridos amigos e meus irmãos, vocês que estão me acompanhando nos vídeos, é um prazer muito grande poder trazer a palavra de Deus para vocês. Chegou quarta-feira, é o momento da gente refletir sobre a palavra de Deus e ver aquilo que Deus quer transmitir para nós neste momento, tá bom? Baixe a sua cabeça rapidinho, vamos orar, tá bom? Pai, fala conosco nesta hora. Orienta-nos, ó Deus, ajuda-nos a entender a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16 e também o verso 17. Tá bom? Abra lá sua Bíblia, vamos esperar, vai devagar, tá? Abra devagarzinho sua Bíblia. E vamos estudar um pouquinho esse trecho. O tema da nossa meditação nesta noite é o seguinte: o que os discípulos esperavam de Jesus? Você é um discípulo, o que você espera de Jesus Cristo? Tá bom? Marcos capítulo 1, verso 16 e 17 diz o seguinte: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esta foi a promessa de Jesus quando ele chamou seus discípulos: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Meus irmãos, para muitos cristãos, estar ao lado de Jesus é ganhar uma espécie de superpoder. Isso é muito estranho a gente pensar, mas é uma pura realidade. O marxismo é bem crítico em relação às religiões. Tanto é que o marxismo diz que a religião é o ópio do povo. Absurdo, né? É como se na religião as pessoas ficassem dopadas. E quando elas estão dopadas, elas fazem qualquer coisa, elas ficam alucinadas e elas ficam fora de um discurso racional. É isso que o marxismo fala sobre a religião. Por isso que muitos se aproximam de Jesus sem juízo e sem senso de equilíbrio mental, é pura verdade. Querem os superpoderes para enfrentar seus opositores, não é? Mas eu creio que seguir a Cristo implica numa vida de simplicidade, numa vida de sinceridade, num domínio próprio e principalmente com muito amor no coração. Os que seguem a Cristo servem uns aos outros, eles não são servidos. Os que seguem a Cristo serão sempre os últimos e não os primeiros. Por isso que eu acredito que falta muito para que os cristãos compreendam o verdadeiro sentido de seguir a Cristo. Bom, nesta noitinha, nós vamos pensar sobre esse tema e refletir através dos discípulos de Jesus o que eles esperavam ao seguir o Mestre, tá bom? E para isso eu quero extrair então estas expectativas dos seus discípulos. Combinado? Vamos lá então? Muito bem. A primeira expectativa que os discípulos tinham ao seguir a Jesus era uma expectativa de posição. Em Mateus capítulo 20, o verso 21, fala bastante sobre isso. Mateus capítulo 20, o verso 21 diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, muitos acreditam que é Salomé, né? Com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E Jesus então lhes disse: que queres? E então ela respondeu: disse que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda, no teu reino. Tá? Essa passagem se encontra em Mateus capítulo 20, na realidade o verso 20 e o verso 21, tá bom?
A primeira expectativa que os discípulos tinham ao seguir a Jesus era uma expectativa de posição. Através dessa passagem, claramente, a gente percebe esse desejo de posição. Esse texto nos mostra que a esposa de Zebedeu, provavelmente Salomé, fez então este pedido tão importante para os seus filhos. E quem eram os seus filhos? Era Tiago e João. A Bíblia não deixa, na realidade, muito claro o nome da mãe, não é, de Tiago e João, a esposa de Zebedeu, mas muitos acreditam que seria Maria Salomé, tá bom? Vamos voltar para a passagem, né? E aí então nós vemos esta mãe fazendo um pedido para Jesus. E o pedido é: Jesus, será que lá no teu reino o Senhor pode colocar um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda, né? Observe, irmãos, que parece que não era só um desejo de sua mãe em querer o melhor para os seus filhos, mas também um desejo dos próprios filhos, neste caso Tiago e também João. Tiago e João queriam uma posição ao lado de Cristo, queriam uma posição que fala de privilégio, eles queriam uma posição que falasse de autoridade e também de controle. Estar ao lado de Jesus implica em ser o braço direito e o braço esquerdo do Mestre nas suas decisões sobre o reino. Eles seriam pessoas respeitadas, seriam pessoas admiradas. Os indivíduos submeteriam às suas ordens, às suas orientações. Os serviçais os serviriam. Eles ganhariam recursos, ganhariam bens. Observe, então, que o grande desejo deles era um desejo ligado com esta posição, não é? Uma posição de privilégio, uma posição, na realidade, uma posição ambiciosa. Por isso, meus queridos irmãos, que ilusão da parte de Salomé e por parte também de Tiago e de João. Na realidade, era uma ideia egoísta, era uma ideia mesquinha, era um desejo perigoso, era uma ambição carnal. Porém, nós encontramos muito disso nos nossos dias. Pessoas que querem estar ao lado de Jesus por causa de benefícios, por causa de privilégios. O cristão foi chamado para imitar o sentimento de Cristo, não é? E não ser adorado pelo povo. Quem serve a Cristo lava os pés dos escravos. Quem segue a Cristo anda com os pobres. Quem segue a Cristo não tem um lugar para dormir. Quem segue a Cristo se reclina, talvez numa pedra, para dormir. Quem segue a Cristo é um errante pelo mundo. Mas é importante nós entendermos a expectativa dos discípulos, não é? Seguir a Cristo implicava em ter uma posição. Cuidado, uma posição muito perigosa e uma posição muito ambiciosa. Uma segunda expectativa dos discípulos é que seguir a Cristo implicava também em poder, tá? Em Lucas capítulo 9, do verso 51 ao verso 54, nós lemos o seguinte: E aconteceu que, completando os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? A segunda expectativa das pessoas que querem seguir a Cristo, às vezes, pode ser o poder. Veja lá, irmãos, que depois de andar com Jesus por um tempo, nós achamos que já temos o direito de pedir fogo do céu para consumir as pessoas. Mais uma vez, nós vemos aqui uma concepção deturpada do que é seguir a Cristo. E vamos lembrar da história, não é? Jesus estava ali passando por uma aldeia de samaritanos e os discípulos não conseguiram ali um lugar
para que Jesus descansasse. E vamos lembrar que os judeus e os samaritanos, eles não se davam muito bem, não é? Ou seja, neste caso, os samaritanos não receberam a Jesus. E os discípulos, cheios de autoridade e cheios de poder, sugerem: queres que mandemos descer fogo do céu e consuma estas pessoas? Irmãos, eu acredito que naquela hora Jesus balançou a cabeça e ele disse: vocês não sabem o que estão falando, vocês não sabem o que é que vocês estão pedindo. Isso, irmão, significa que andar com Jesus não significa que agora nós podemos fazer o que nós queremos. Nós podemos sair julgando os rebeldes. Nós podemos sair por aí decretando pena de morte para os revoltosos. Inclusive no momento que nós vivemos hoje, um momento tão difícil, pode perceber. O momento, eu diria, o nosso até momento político, não é? Parece que o momento político hoje exclui o diferente e o diferente precisa ser eliminado. Isso é um perigo muito grande. O momento que nós estamos vivendo hoje parece que é um momento separatista. Quem não está do nosso lado precisa morrer. Não sei se vocês perceberam, parece que a gente está vivendo um novo período das cruzadas. Porque as cruzadas era exatamente isso. As pessoas que não queriam seguir a Cristo eram eliminados, eram mortos. Parece que a gente está vivendo exatamente este mesmo momento. Os homens estão deixando de lado a compaixão. Os homens estão deixando a graça. Os homens estão deixando o amor para assumir o ódio, a revolta. Os discípulos não têm o direito de julgar ninguém. Quem julga é Deus. Os discípulos precisam andar como Jesus andou. Essa é a responsabilidade dos judeus. Mas vamos pensar. Os discípulos queriam uma posição, queriam poder, não é? Essa era a expectativa dos discípulos, pelo menos a expectativa no início, não é? De seguir a Cristo. Por último, a expectativa dos discípulos também era uma expectativa de popularidade, tá? Posição, poder e popularidade. Para pensar em popularidade, vamos para João capítulo 6, verso 60. O trecho diz assim, João capítulo 6, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Ai, ai. O ensino de Jesus não visava a popularidade, mas a compreensão sobre o reino de Deus. João capítulo 6 nos mostra Jesus num grande discurso. E a ênfase do discurso de Jesus era falar sobre a sua vida, falar dele como Deus. Tanto é que a passagem diz que ele era o pão que desceu do céu. Infelizmente, as pessoas esperavam um discurso diferente. Esperavam um discurso de esperança, um discurso de promessas. Mas Jesus expõe uma mensagem não para agradar seus ouvintes, mas para ensiná-los, mas para instruí-los. Assim também acontece nos nossos dias. Nós temos mensagens para agradar o ego das pessoas. Uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de entusiasmo, de ânimo. São poucas as mensagens que falam sobre o pecado, sobre a vida eterna, sobre o inferno. As nossas mensagens acabam dando uma falsa esperança de que os problemas serão resolvidos, acabam tirando Jesus do foco e colocando as nossas necessidades materiais em primeiro lugar. Observe que as nossas mensagens hoje, elas não são cristocêntricas, mas egocêntricas.
E o discurso de Jesus naquele momento era um discurso pesado, porque as pessoas esperavam um discurso que os agradasse. Mas Jesus não estava preocupado em agradar ninguém. Jesus queria ensinar sobre o seu reino. Jesus não buscava a popularidade. E foi por isso também que Jesus morreu. Porque se Jesus buscasse a popularidade, ele não teria morrido numa cruz. Por isso, meus irmãos, a igreja não é formada pela aglomeração de pessoas, mas por indivíduos que compreenderam e aceitaram o sacrifício de Cristo. Por isso que seguir a Cristo é uma das coisas mais difíceis de se fazer. Sabe por quê? Porque existe um alto preço para aquele que decide andar com Deus. Por que você resolveu ser um discípulo de Jesus? Qual é a sua expectativa? De adquirir uma posição? De adquirir poder para fazer as coisas? Ou simplesmente para adquirir popularidade? Pense sobre isso. Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Nada mais do que isso. Leve esta palavra hoje para você. Esta palavra preencha teu coração, que você reflita quais são os reais motivos pelos quais eu decidi ser um discípulo de Cristo, eu decidi segui-lo. Muitos estão seguindo a Cristo por motivos errados. Muitos estão ambicionando algo que não lhes pertence. Muitos estão agindo de uma forma autoritária, exigindo para si algo que não pertence a eles. Tá bom? Deus te abençoe com esta palavra. Que esta palavra fale realmente ao seu coração. Tá bom? Queridos irmãos, nesse domingo, eu tenho outra surpresa para vocês. Eu convidei um outro pregador, ele ficou de me confirmar essa semana, por isso que eu não posso afirmar assim com certeza que vai ser ele. Mas vamos pensar que a gente está num percentual grande para que ele fale para nós neste domingo. Tá? No domingo passado, quem falou conosco foi o pastor Maurício, uma palavra belíssima, uma palavra sobre a cruz, não é? Muito bom, fui muito abençoado pela palavra dele. E nesse domingo vamos ter outro pregador. Se não der certo, não se preocupe, porque eu vou trazer a palavra para vocês. Mas eu espero que dê certo, tá bom? Esta pessoa que vai pregar é uma pessoa muito importante, uma pessoa que fala muito bem, ensina muito bem. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, tá bom? Não esqueçam, tá? Grave lá o seu testemunho, passa para mim no meu particular. Eu quero soltar isso para vocês durante a semana, tá bom? Faça isso. Vídeo simples, 2 minutinhos só, nada mais do que isso. Fala aí o que está acontecendo com a sua vida para que a gente também possa ser abençoado com aquilo que Deus tem feito na sua vida, tá bom? Irmãos, não esqueçam de orar por nós, pela igreja. Não esqueçam de contribuir com suas ofertas, tá? Deposite lá na conta da igreja. Se você não tem, fale conosco, nos procure. Eu passo para vocês, tá bom? Vamos manter em pé a casa de Deus com todas as suas responsabilidades. Não esqueçam que nós ainda estamos de quarentena. Espero que até o final deste mês tudo seja liberado e aí nós vamos retornar também às nossas atividades, tá bom? Nós já estivemos na igreja, já estivemos separando os bancos, nós vamos ter uma série de questões ainda para pensar, mas o uso de máscara vai ser obrigatório também dentro da igreja, o álcool gel, vamos evitar aglomeração também lá na igreja quando a gente voltar. Então vamos começar a preparar o nosso povo também. É muito provável que nós não teremos a escola dominical, nós teremos só o culto, porque
há uma exigência também para que o tempo, não é, de reunião seja um tempo menor. Nós vamos tentar obedecer todas as regras e as exigências que o nosso governo também coloca para nós, tá bom? Mas olha, eu quero desejar para você ainda um bom restinho de semana. Ó, forte abraço para vocês e ó, beijo no coração. Deus te abençoe. Estou com saudade, irmãos, do carinho e do amor de vocês, tá bom? Ó, tchau, tchau. Deus abençoe.